eu vou falar sobre a magia do computador e sobre a magia do jogo de búzios. Parece paradoxal, mas não é. Em algum lugar, o computador e o jogo de búzios se encontram. Inclusive, em 1989, eu defendi na Universidade de São Paulo, ECA USP, a minha tese de doutorado em ciências. Eu analisei alguns sistemas, jogos de dados africanos. E entre esses jogos, eu analisei o jogo de búzios. A tese foi defendida pelo professor matemático e pedagogo brasileiro Oswaldo São Jorge. A tese, então, demonstrou que o jogo de búzios é um computador. Isso significa que eu não vou aqui comprovar, vou te explicar como que eu cheguei a este resultado. Então, vou falar sobre o computador e sobre o jogo de búzios, onde estão as magias dos dois sistemas. O computador. Vamos começar com o computador. O que é um computador? Computador é uma máquina. É uma máquina de processamento de dados e de informações. O computador, ele é dividido em duas partes, de uma maneira geral. A parte visível e a parte invisível. A parte visível, os ingleses chamam ela de hardware, a máquina pesada, certo? Aquela parte que você está vendo, pode tocar, pode transportar, pode quebrar, pode chutar. Agora, a outra parte chama-se software, a parte leve. A parte visível, a parte hardware, contém os componentes eletrônicos que fazem com que o computador comece a funcionar. Agora, a parte invisível, o software, ela contém os programas, as instruções, que fazem com que o computador possa obedecer a essas instruções e trabalhar. Quando você compra hoje o seu computador, ele vem completo. Mas nos anos 80, quando a gente comprava o computador, ele vinha só com um sistema operacional que se chamava, ou que se chama ainda, DOS, o Disk Operating System. Sem ele, nada funciona. E você tinha que instalar outros sistemas operacionais. Hoje você recebe o seu computador com o DOS e, ao mesmo tempo, com o Windows, ou Linux. Então, este é o computador. Vamos ver se o jogo de búzios também tem essas partes. Agora, o que faz o computador? Olha, o nome dele, computador. Do inglês, to compute, calcular. Então, o computador faz o quê? Calcula. Agora, os franceses não chamam o computador de computer. Ele chama de ordinateur. Porque para eles, o computador não só calcula, mas ordena, ele faz outras coisas. Ele pode cantar música, isso é calcular. Eu pergunto, é calcular? Sim, porque ele só vai calcular para deixar sair o som. Então, o que faz o computador? Calcular. Agora, o computador, ele evoluiu muito ao longo do tempo. Bom, segundo os historiadores europeus, o computador começou lá na China, como máquina de calcular, o abacô chinês.
Mas eu sei que o computador começou na África há 6.000 anos, como eu vou explicar. E depois, então, temos a máquina de calcular de Pascal, o francês Blaise Pascal. E a máquina computadora de Turing. Estas aí são as primeiras máquinas, só que a máquina de Turing ela funcionava com engrenagens. Então não era assim um computador, mas era o início. Depois o computador evoluiu. Nos anos 45, criou-se o primeiro computador que se chamava ENIAC-1, nos Estados Unidos. Ele era um computador gigante, enorme, esquentava pra caramba, só para fazer 1 mais 1 igual a 2. E precisava esfriá-lo para dizer, agora calcule, 1 mais 2 igual a 3. Os tubos esquentavam muito, então houve também uma evolução do computador, como estão vendo aí, do grande até o pequeno que nós temos hoje, esse pequeno telefone que vocês têm. Mas, a partir dos anos 60, descobriram-se que, ao invés de conduzir a energia elétrica unicamente através de condutores, tipo fio de cobre ou de prata, descobriu-se os semicondutores. A partir dos anos 60, acho que todo mundo já ouviu falar em Vale do Silício, certo? Onde tudo começou. Então, a partir desses materiais semicondutores, começou a se criar os componentes eletrônicos que fazem com que o computador vai ter um tamanho muito pequeno. Temos aí um dos componentes, o diodo. O diodo, ele conduz a energia, a eletricidade, de um lado para o outro, num sentido só. Quando você inverte o sentido, o que acontece? Ele não conduz mais. Veja só. Ele conduz, inverteu, ele não conduz mais. Conduz, sim. Inverteu, conduz? Não. Sim, não. Sim, não. Sim, não. Estamos nos aproximando de um conceito muito importante, que é o sistema binário. Eu vou falar sobre isso depois. Agora, temos outros componentes. O capacitor. Este camarada, ele é capaz de engolir a energia e guardar. E depois ele pode vomitar a energia. Então, engoliu, 1. 0. 0. 1. 0. Capacitor. Aí temos o camarada mais importante, ao meu ver, do computador, que se chama transistor. O transistor. Ele tem um outro nome que é o amplificador. Ele tem várias formas, como vocês estão vendo aí. Tem o amplificador, o transistor operacional, que ele faz todos os cálculos que o computador não pode fazer sozinho. Por quê? Porque o computador só faz a adição. Ele não faz outra coisa. Mas o transistor, posso estar enganado, ele permite que se faça outros cálculos. Então, a partir daí, vamos ter o quê? Os computadores digitais, enquanto que os primeiros eram simplesmente analógicos. Muito bem. O computador fala. Ele tem uma língua. A linguagem dele chama-se linguagem binária. Linguagem binária. Ok? Se diz bit. Um bit. Binary digit. Um dígito. Um dedo que só tem 2 estados. Ou é verdadeiro ou é falso. Ou é 1 ou é 0. É isso que é bit. O sistema numérico binário é o sistema do computador. Então, temos o dígito binário, que só tem 2 valores. Olha, vamos aproveitar
resgatar o comportamento do transistor, aí você vê a forma de ondas do transistor. Lembre bem dessa imagem. Barriga para cima, 1. Barriga para baixo, 0. Agora, como na nossa língua usamos sinais, mas usamos também palavras, certo? O computador também usa palavras. O tamanho mínimo da palavra do computador é composta de 8 bits. Então, a palavra do computador é chamada de byte. Então, a memória vai ser organizada da maneira seguinte: 3 bits para o endereço. Pode combinar 0000, 1111, 010, pode combinar. Mas, neste caso, você terá quantos endereços? 8 endereços. Certo? Muito bem. Então, cada endereço vai ser representado por 3 bits. Eu quero também que vocês possam se lembrar, não só daquele sinal, barriga para cima, barriga para baixo, mas também deste processo aí, de 3 bits, porque quando eu falar do jogo de búzios, vou retomar o assunto. Muito bem. Então, 3 bits para um endereço. 5 bits para o registro. Isso para um computador de 8 bits, certo? Já que eu falei, então, do sistema binário do computador, a magia do computador. Onde está a magia do computador? Está no hardware ou no software? A resposta é no software. Essa é a magia invisível. Certo. E agora vamos abordar o jogo de búzios. Ele é um jogo de adivinhação. Mas o jogo de búzios é um computador. Tem jogo de búzios de 8 conchas. Tem jogo de búzios de 16 conchas. Quando nós temos 8 conchas, o pai de santo vai jogar. Um búzio é uma concha que só tem 2 estados para cair. Ou ele cai barriga para cima, ou ele cai barriga para baixo. Um búzio é uma concha que é 1 bit. Barriga para cima, 1. Comparando com o sistema do transistor. Barriga para baixo, 0. No computador, se usa 3 bits para representar um endereço. E no jogo de búzio, se usa 3 bits para representar um tema. Isso não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, se o computador usa 3 bits para representar o endereço, e que o jogo de búzio de 8 conchas usa 3 conchas para representar um tema, a conclusão lógica é os dois são computadores. Agora, o pai de santo, a função dele é de responder às perguntas. Esta parte de adivinhação não me interessa aqui. O que me interessa é a parte lógica e matemática do jogo de búzios. Ok? Bom, então, uma vez, de vez em quando falo francês, mas entenda, uma vez que ele jogou e que o santo respondeu, ele joga de novo as 8 conchas. O que vai acontecer? Ele vai interpretar agora 6 conchas para poder ler a resposta a uma pergunta. 6 conchas. Olha, no computador, para representar um registro, era quantos bits? Isso mesmo, 5. Muito bem. E aqui, para representar uma resposta, quantas conchas? 6. É a mesma lógica, certo? Então, o jogo de búzio é um computador. Que conclusão podemos tirar? Eu sou negro, sou africano. Eu sei o quanto se diz
que a África não deu nenhuma contribuição para a ciência, para a tecnologia. A África deu. A África é a origem do ser humano. A África é a origem da ciência. A África é a origem da matemática. Vamos mudar de maneira de ver. Vamos acabar com esta invisibilidade da verdade. Muito obrigado.